Podemos ir amanhã ao cinema, quer? Os Cornos de Cronos. Carlos Vereza, Inês de Medeiros, Mário Viegas. No filme de José Fonseca e Costa, Os Cornos de Cronos, em exibição. Sou uma rapariga igual às outras. Sou vaidosa. Gosto de me vestir bem. E nunca perco uma festa. Gosto de mim assim. E quero ser assim toda a vida. Só sou diferente numa coisa. Se eu não gostar de mim, quem gostará? Matinal. Leite selecionado. A saúde não tem preço. Agora, nova Sensodyne F em gel, com flúor e fresco sabor a menta. Nova Sensodyne F Gel, a forma transparente de aliviar a dor dos dentes sensíveis. Para desenvolver o novo MXT, a Michelin analisou todas as condições em que você roda. Quilómetros de equações foram considerados para lhe dar a máxima aderência em qualquer piso. E, sobretudo, que essa aderência dure mais tempo. Novo Michelin MXT. Mais seguro, por mais tempo, em todo o tempo. Do you have news? Earthlings claim it's almost impossible to hear the difference between a CD and these BASF Chrome Maximas. Ridiculous Earthlings. Let my people judge you. You can't hear the difference. Why? Because it's 99.9% noise-free. Let's keep them for ourselves. It's too late. BASF Chrome Maxima. Incrível. Parece mesmo um CD. Há momentos em que é bom ter tempo nosso para cuidar de nós. Branco é, Gresso dá. Muitos prémios brancos. Veja na embalagem e concorra. Branco é, Gresso dá. Enigma. Um êxito em LP, cassete e compact disc. The ceremony is about to begin. Magia, música, mistério. Morrison. The Doors, o mito de uma geração. Um filme de Oliver Stone, finalmente já em exibição. Em Espanha, a história está viva. Seduz. Deixe-se conquistar. Venha descobrir-nos. Espanha. Viva. Sempre vamos fazer as obras? Sim. E as férias? Sim. Como é que vamos papar para isso tudo? Num mundo de perguntas, Crédito Predial Português. Um banco com respostas. Grammys, à tarde, no Canal 1. A primeira parte do espetáculo de entrega dos Grammys, referentes a 1990. Os nomeados, os eleitos, muitas estrelas, outros tantos talentos. Grammys ao princípio da tarde. Amanhã. Boa noite. Saddam Hussein decretou uma amnistia parcial para os curdos. Um comunicado do Comando Revolucionário diz que os rebeldes vão ser perdoados e Saddam justifica, argumentando que a amnistia está na linha humanitária iraquiana. Reunião do Conselho do Comando Revolucionário em Bagdá. Presidido por Saddam Hussein, o comando veio hoje decretar uma amnistia para todos os atos puníveis por lei. Exceção feita apenas para assassinatos, violações e roubos. Todas as outras ações dos rebeldes são perdoadas.
De acordo com o comunicado do Conselho, a amnistia vem consolidar a via humanitária seguida pelo Iraque e beneficiar também membros das forças internas de segurança e do Exército. O Conselho anunciou ainda que a revolta curda no país está agora totalmente esmagada. Mas os curdos continuam a tentar fugir do Iraque. À fronteira da Turquia e do Irão chegam aos milhares. Nas montanhas vivem em ambiente de caos e tensão à espera da ajuda internacional. Continuam a fugir aos milhares. Na fronteira turco-iraquiana estão já cerca de 300 mil curdos, metade dos quais têm menos de 12 anos. Esperam pela ajuda internacional, que tarda em chegar. Nos campos de refugiados, situados a escassos metros do território iraquiano, o ambiente é agora de caos e tensão. Os soldados turcos têm ordem para não deixar passar ninguém. A única ajuda que chega ao local é enviada do Kurdistão turco. Um único médico e 3 enfermeiras prestam neste momento assistência aos refugiados. O frio e a fome continuam a ser os principais problemas. Calcula-se que dezenas de pessoas tenham morrido durante a fuga às tropas de Saddam Hussein. Mas nem todos fogem. Controlada a rebelião curda, às principais cidades do norte do Iraque começam a regressar milhares de pessoas. Voltam com tudo o que tinham levado. À sua espera, têm agora casas destruídas e as tropas de Bagdá, que reforçaram o dispositivo militar no Kurdistão. O drama dos curdos está a suscitar reações na comunidade internacional. Nas Nações Unidas, o Conselho de Segurança discute uma proposta francesa para condenar o Iraque e o Comissariado da ONU para os Refugiados já anunciou uma ajuda de emergência. Às Nações Unidas, a França conseguiu levar um projeto de resolução que condena Bagdá pela repressão aos curdos e prevê uma ajuda humanitária de urgência. O primeiro objetivo é travar a repressão que é feita à população civil no norte do Iraque, aos curdos, e que está a provocar este enorme fluxo maciço de refugiados. Há muito sofrimento e é preciso pôr fim a esse sofrimento. A proposta francesa está ainda a ser discutida informalmente, mas já provocou alguma polémica. Há países que consideram que as Nações Unidas não têm que ter interferência nos problemas internos do Iraque. Outros entendem que o problema dos curdos é mais do que um conflito regional e que, por isso, a própria resolução de cessar-fogo deveria exigir o fim da repressão contra os curdos. Não aceitamos que isso seja uma interferência nos assuntos internos. É uma medida preventiva para manter a paz e a segurança internacionais. E enquanto em Nova Iorque o Conselho de Segurança continua em consultas, em Helsínquia o Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados veio já anunciar um auxílio de quase 22 milhões de dólares para os curdos que estão na Turquia. Dinheiro a juntar-se às ajudas já anunciadas pela Grã-Bretanha e pelo Japão. O Comissariado em Ankara, juntamente com as Nações Unidas, estão a mobilizar assistência, a enviar comida e medicamentos para as fronteiras. Observador atento da guerra civil no Iraque, os Estados Unidos condenam a situação atual, mas o presidente norte-americano diz que Washington não vai intervir. Eu condeno a brutalidade de Saddam Hussein contra o seu povo, mas não quero que as forças norte-americanas, que agiram com tanto esforço e dedicação, intervenham agora na guerra civil do Iraque. O presidente Bush garante ainda que, enquanto Saddam Hussein continuar no poder, os Estados Unidos nunca poderão ter boas relações com o Iraque. Um pouco por toda a Europa, do Ocidente ao Leste, os curdos tentam chamar a atenção para a situação em que se encontram. Em várias cidades fizeram ouvir o seu protesto pela repressão de que estão a ser alvo. Falam de genocídio e apelam à ajuda internacional. Foi assim esta manhã em Bona. Uma centena de curdos a gritarem Saddam fascista frente à embaixada iraquiana na Alemanha. 4 foram presos pela polícia, que utilizou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Alguns sinais de destruição, embora não tenham entrado no edifício. Em Londres, chegaram a invadir a embaixada do Iraque. Das janelas, os 20 curdos fizeram chover muitos documentos.
Mais violentas foram as manifestações na Checoslováquia e na Turquia. Em Istambul, 1 morto e 2 feridos nos confrontos entre as autoridades turcas e os curdos que tomaram de assalto o consulado iraquiano. Em Praga não houve vítimas, mas chegaram a ser disparados tiros contra a manifestação de estudantes curdos. A embaixada iraquiana foi mais uma vez o local escolhido. Em Sófia foi junto da missão norte-americana que cerca de uma centena de estudantes curdos iniciou hoje uma greve de fome. Gestos repetidos ainda na Suíça e na Áustria, protestos contra os massacres de que estão a ser alvo, pedidos de auxílio, apelos para que a comunidade internacional ponha fim à passividade e à indiferença a que votou o povo curdo. A guerra civil no Iraque está a deixar marcas também no Irão. Os Mojahedin do povo, extremistas iranianos que combateram ao lado de Saddam, acusam agora o governo de Teherão de ter dado ajuda militar aos rebeldes curdos e xiitas. Tropas do Irão participaram nas últimas semanas na revolta contra Saddam Hussein. Milhares de soldados apoiados por artilharia pesada ajudaram assim, tanto no norte como no sul do Iraque, os rebeldes que lutaram contra a queda do regime de Bagdá. A acusação é feita pelos Mujahedin do povo, extremistas iranianos e apoiantes de Saddam Hussein. De acordo com os Mujahedin, mais de 1000 soldados iranianos terão morrido durante os confrontos. A comprovar as suas acusações, o grupo extremista iraniano mostrou ontem imagens de soldados enviados por Teherão, capturados durante os confrontos, e obrigou-os a confessar a sua ajuda aos rebeldes iraquianos. Merdad Sagarchi faz parte de uma unidade logística do exército iraniano e conta que os soldados iranianos enviados para lutar contra Saddam Hussein tinham ordens precisas. Não usavam uniformes militares, vestiam-se de acordo com os costumes locais e, no caso de serem capturados, deviam negar que eram iranianos. Boris Yeltsin saiu vitorioso do Congresso Extraordinário da Federação Russa. Conseguiu obter plenos poderes e a garantia de eleições diretas para a presidência da Rússia. As eleições estão já marcadas para 12 de junho. Boris Yeltsin venceu em toda a linha no fim do Congresso dos Deputados da República da Rússia, convocado pelos comunistas, para tentar criticar o presidente e, se possível, demiti-lo. Aconteceu exatamente o contrário. Yeltsin não só conseguiu que o Congresso lhe desse plenos poderes, como alcançou também outra vitória, com a marcação da data para a realização de eleições por sufrágio direto e secreto para o cargo de presidente da maior e mais importante república da União Soviética. Os votos a favor foram 607. Os comunistas mais recalcitrantes votaram contra, foram 228. Houve ainda 100 abstenções. O Congresso vai reunir-se de novo, mas em sessão ordinária em 21 de maio próximo. Nessa altura, terá de votar as emendas à Constituição indispensáveis para criar o posto de Presidente da Rússia, eleito por sufrágio direto. Nessa eleição, marcada para 12 de junho próximo, Yeltsin poderá obter uma legitimidade que Gorbachev não possui. Até à realização das eleições, Yeltsin poderá governar a República da Rússia por decreto e o Parlamento ficará com capacidade para legislar em matérias que até agora eram da exclusiva responsabilidade do Congresso. No fim, Yeltsin agradeceu a todos, mas os comunistas ortodoxos tiveram dificuldade em aceitar esta derrota histórica. A subida de preços na União Soviética está a lançar a agitação por todo o país. Em Minsk, capital da Bielorrússia, os operários em greve lançaram um ultimato ao governo. Ou são substancialmente aumentados até 10 de abril, ou então vão para a greve geral. Foi na Praça Lenin de Minsk, onde se encontra a sede do governo da Bielorrússia, que os operários, em greve, decidiram lançar o ultimato ao governo. Para fazerem face à subida generalizada dos preços decidida pelo Kremlin, os grevistas exigiram aumentos de 200% e apresentaram ainda reivindicações de caráter político, como a demissão dos governos da Bielorrússia e da União Soviética. A resposta positiva terá de ser dada até ao dia 10 de abril. Caso contrário, os organizadores da manifestação, entre os quais se vêem alguns mineiros, ameaçam desencadear uma greve geral em toda a Bielorrússia. A greve de Minsk foi suspensa até ao próximo dia 10, a data em que os governos da Bielorrússia e da União Soviética terão de responder às reivindicações apresentadas. Entretanto, a greve dos mineiros prossegue, apesar do aumento de 100% decidido pelo governo. Os mineiros exigem indexação dos salários para poderem fazer face à subida do custo de vida. E o súbito aumento dos preços está a levar os soviéticos a situações de desespero. Acorrem às casas de penhores para deixarem tudo o que lhes possa dar dinheiro para manterem a sobrevivência.
a população de Moscovo já não recordava tamanhas carências. Velhos, reformados, recebendo pensões baixas, não podem enfrentar os aumentos de 200% ou 300% dos géneros alimentares e de outros de primeira necessidade. Os prestamistas surgiram assim como uma solução de emergência. Dão-se os anéis, fiquem os dedos, também aqui em Moscou. E as pessoas fazem fila ao balcão dos penhoristas. Resta saber para quanto tempo dará o dinheiro emprestado por um anel ou uma peliça. E o inverno ainda é rigoroso na União Soviética, apesar de já estarmos em abril. O antigo ministro soviético das Finanças afirma que este será o pior ano para a economia do país, depois da Segunda Guerra Mundial, e prevê mesmo uma diminuição da ordem dos 15% na produção da URSS. Os velhos, no entanto, só sabem que os poucos rublos que vêm parar-lhes às mãos não chegam para sobreviver. O cessar-fogo em Angola deve ser assinado a 30 de abril. O presidente angolano está confiante nas negociações que decorrem no Estoril. Sobre o assunto falaremos na segunda parte do 24 Horas. Até já. O debate político no Canal 1. Ângelo Correia. António Guterres. Agostinho Lopes. Carlos Beato e Basílio Horta. Primeira página, 9 de abril. Terça-feira. Há momentos em que temos de saber com o que contamos. Citroën BX, um valor intemporal. Imagina isto cheio de gente, equipamentos, computadores. E como é que vamos financiar isto tudo? Num mundo de perguntas, Crédito Predial Português. Um banco com respostas. O cessar-fogo em Angola deve ser assinado em Lisboa a 30 de abril. A data foi avançada hoje pelo presidente angolano. José Eduardo dos Santos afirmou em Madrid que as delegações reunidas no Estoril estão a tentar tudo por tudo para cumprirem o calendário previsto. Rodeadas de grande sigilo, as negociações para a paz em Angola prosseguem em Bicesse, próximo do Estoril. Duas comissões distintas, uma para as questões políticas, outra para questões militares, tentam cumprir o calendário estipulado. A assinatura do cessar-fogo pode ser já a 30 de abril. Havíamos proposto a data de 15 de abril, que certamente não vai agora ser possível, mas todos os esforços estão a ser conduzidos também pelas partes que estão a observar o processo, nomeadamente os Estados Unidos da América e a União Soviética, e pela mediação portuguesa, para que o calendário estabelecido seja cumprido. Este calendário prevê a assinatura do cessar-fogo por volta de 30 de abril. Enquanto decorrem as negociações, José Eduardo dos Santos visita Espanha e França. Em Madrid, o presidente angolano recebeu de Filipe González a garantia de uma ajuda económica no valor de 10 milhões de contos. E durante estes contactos na capital espanhola, o governo de Luanda vai tentar ampliar uma linha de crédito de 30 milhões de contos para a compra de produtos espanhóis. José Eduardo dos Santos deixa Madrid amanhã com destino a Paris, onde também tentará cativar investimentos. O projeto de televisão privada de Pinto Balsemão poderá perder um dos sócios, a Companhia de Seguros Império. Isto porque o concurso está vedado a empresas públicas. Balsemão está irritado e o Governo ainda nada quis dizer sobre o assunto. Foi na terça-feira que Pinto Balsemão entregou a candidatura a um canal privado de televisão. A Companhia de Seguros Império foi uma das empresas que comprou ações do projeto SIC. Mas a seguradora corre agora o risco de ter que desistir dos seus 5%. E isto porque o Governo não vê com bons olhos a participação de uma empresa pública num projeto de televisão privada.
No entanto, a Secretaria de Estado das Finanças, contactada pelo 24 Horas, ainda não confirmou nem desmentiu a intenção de proibir a participação da Império no capital do projeto SIC. Para Pinto Balsemão, alguém só agora se lembrou de levantar problemas à candidatura do canal SIC e acrescenta que, para além de ser ridículo, também já é tarde. A Companhia de Seguros Império é uma sociedade anónima, não é uma empresa pública, que vai ser, ainda por cima, brevemente privatizada, como já foi anunciado por mais de uma vez. Mostraram-se interessadas no projeto, pensam que é um bom investimento e eu permito-me satisfeito que estejam connosco e espero que continuem por muitos anos. A Companhia de Seguros Império contou ao 24 Horas que apenas estabeleceu um acordo empresarial com a SIC e diz também que ao longo dos anos já assinou vários contratos semelhantes com várias empresas privadas. Por isso, será com surpresa que receberão a ordem do Ministério das Finanças para desistir do apoio dado ao projeto SIC. Nas salas de cinema há 2 filmes novos para ver, os 2 baseados em livros. Um português, Os Cornos de Cronos, realizado por José Fonseca e Costa. O outro tem a assinatura de Brian de Palma e chama-se A Fogueira das Vaidades. My name is Peter Fallow, the man of the moment, the toast of the town. But it wasn't always this way. Let me tell you how it all began. In the 80s, making money and living well was all that mattered. And no one did it better than Sherman McCoy. Now he was a master of the universe. Calm? Sorry, collated? Let's not lose our composure over a few $100 million. No one could resist him. Not his mistress. This could be the best sex we've had in a long time. Not even his dog. It's raining and he's not happy about it, Mr. McCoy. Neither am I, Bill. I, on the other hand, was a reporter in need of a story. This is Peter Fallow, the has-been. Oh, Shantae. In need of a spark. É uma obra de José Fonseca e Costa. Depois da Mulher do Próximo, encena agora uma história de paixão e perda, a cuja intensidade dramática ninguém poderá ficar alheio. A adaptação do romance homónimo de Américo Guerreiro de Sousa, Os Cornos de Cronos, é um filme que demonstra que quem teme amar, teme viver. Mas Ana Sofia é um ser à parte. Mas às vezes eu pergunto-me se isso tudo não será uma ilusão. Será que a Ana Sofia sabe que podia ser minha filha? Eu penso às vezes que não tenho o direito de contaminá-la com a lepra da minha idade real. Que idade é que o senhor tem? Eu não prevejo nada de bom nessa tua relação. Oxalá não termine em tragédia. Uma obsessiva e perturbante história de amor falada em bom português por grandes atores. Protagonista neste filme é Inês de Medeiros. Boa noite. O que é que foi para si este filme, Fonseca e Costa? Bem, eu já tinha trabalhado com o José Fonseca e Costa no filme dele, Sem Sombra de Pecado, quando tinha 13 anos. Portanto, e já o conhecia há muitos anos, mas é evidente que foi uma surpresa, porque o papel era muito maior e, apesar de eu o conhecer há muito tempo, o que ele me pedia eram coisas muito diferentes, muito mais arriscadas do que uma participação infantil. Por outro lado, este filme tem uma coisa que me atrai muito, que é um papel completamente diferente de todos os que eu tinha feito até agora. Um papel desta rapariga absolutamente intuitiva e bastante idealizada, sem problemas na vida, que faz o que quer e que diz o que pensa e que nunca teve um grande desgosto na vida. Pronto. Até aqui tínhamos sempre pedido uns papéis um tanto o contrário, raparigas que tinham uns desgostos na vida muito cedo e que ficavam marcadas por isso. Portanto, como é que foi contracenar com o Carlos Vereza, com toda a diferença de idades, sendo um brasileiro e tudo isso? Bom, eu não acredito que as nacionalidades intervenham nisso. É óbvio que trabalhar com um ator com muito mais experiência e que está habituado a outro meio de cinema que exige uma maior concentração e uma atenção maior do que trabalhar com alguém que já se conhece, com alguém, não digo, eu não dou muita importância à história das idades,
talvez por causa do filme também, mas com alguém que faça parte um bocado do meu grupo de atores, quer dizer, das pessoas que eu conheço e com quem já cruzei várias vezes. Pouco antes deste filme estrear, foi protagonista também do Sangue, de Pedro Costa. É um filme bastante diferente deste. Entre qual dos filmes é que se sente mais identificado? Sabe, são dois filmes tão diferentes, com realizadores tão diferentes, que o que pedem aos atores são coisas de tal maneira, não digo opostas, porque isso seria já estar a fazer qualquer tipo de paralelo. E acho que não se pode fazer. O que eles querem, o que eles pedem dos atores é completamente diferente. E isso é um lado muito positivo e eu acho que qualquer ator gosta muito que lhe lancem desafios. Pronto. E penso que de tanto o Pedro Costa no Sangue como o Zé Fonseca, neste filme, foram dois desafios completamente diferentes. E até certo ponto, mesmo quando as pessoas dizem ai, não a reconheço um filme para o outro, olha, tanto melhor, não é? Inês de Medeiros, muito obrigada. Boa noite. Poderia tratar-se de uma cena de filme policial que aconteceu a noite passada em Sacramento, nos Estados Unidos. 4 homens armados mantiveram sob sequestro numa loja 30 pessoas durante 8 horas. Queriam armas e um avião para chegarem à Tailândia. E no desfecho acabaram por morrer 6 pessoas e 14 ficaram feridas. Nesta loja, 4 homens sequestraram 30 pessoas. Dispararam sobre um refém. Libertam-no depois para que leve as exigências do bando. Tudo se precipita quando os assaltantes percebem que a polícia está pronta.